Shalom, bom dia, glória a Deus. Mais uma semana aí iniciando. Graças a Deus pela misericórdia e pela graça do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos nesse dia. Cremos na tua graça, na tua misericórdia, no teu amor. Cobre-nos com o teu sangue, Pai. E que possamos, assim, fazer aquilo que tem que ser feito. E que em todas as coisas o teu nome seja glorificado e exaltado nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos agora aí para encerrarmos não uma parte do juízo em geral, porque a partir da virada do mês aí, é um outro tipo de manifestação, nós estamos ainda entendendo isso. E hoje, então, eu quero dar uma avançadinha nesse livro de Esther, não sei até onde a gente vai conseguir ir, para a gente entender essa rota profética, este momento que nós estamos vivendo e que é necessário, qual a nossa chamada, o que nós precisamos fazer para realmente estarmos encaixados naquilo que Deus tem para nós, porque nós vamos executar então esse juízo. Então nós já temos aí prestado atenção de como vai executar esse juízo, como a nossa vida tem que estar, o que nós vamos ter que fazer, como que nós vamos ter que nos preparar para verdadeiramente nós fluirmos nisso de uma forma eficiente e para ter uma probabilidade de eficácia o maior possível. Porque nós estamos insistindo tanto em acertarmos as nossas vidas primeiro, para que verdadeiramente, quando nós liberarmos essa palavra, quando nós liberarmos esse decreto de juízo contra a situação que for, nós tenhamos realmente uma chance muito grande de estarmos alcançando o êxito nisso. Então, essa é a nossa insistência. Então, no livro de Esther, capítulo 4, que nós vamos ler hoje, nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, em nome de Jesus. Amém? Então, Esther 4, versículo 1, quando você abre, eu vou tomar uma água aqui. Glória a Deus. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza, e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Então, essa aqui é uma parte muito importante. Shalom, bom dia. É uma parte muito importante, que é uma atitude imediata quando as coisas acontecem. E nós somos, na maioria das vezes, pelo menos na minha vida, na vida da minha esposa, infelizmente, em algumas áreas, muito letárgicos, muito lentos. Nós demoramos para tomar uma atitude, mesmo vendo que as coisas já estão aí acontecendo, já estão batendo à nossa porta. Mas, assim, a minha vida sempre foi uma coisa lenta mesmo, aquela coisa morosa, procrastinando, aquela coisa passiva. Parecia que era, mas não era. Era um engano, era uma capa, uma casca de avanço, mas que na verdade estava parada. Por quê? Porque nós não estávamos trabalhando aonde era o ponto que estava dando problema. Então, no ponto do comércio, por exemplo, a gente não parou de trabalhar, a gente levantava cedo, ficava até a noite, a mesma coisa, mas aonde estava o problema, nós não nos posicionamos. E aí nós tivemos a nossa derrocada. O que nós temos que entender é que Mardoqueu, ao ouvir esse decreto, e ele perceber que de verdade tudo ruiria, que ele e o seu povo morreria, ele toma uma atitude imediata. Ele rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Então, o que eu e o que você, o que nós temos feito diante dessa situação? Quando chega um quadro nas nossas vidas que nós olhamos e há um decreto contra nós, em qualquer área, o que você tem feito? Isso fará toda a diferença para o resultado futuro. Então, nós precisamos entender que esse posicionamento imediato e de uma forma espiritual, coerente com aquilo que está te atacando, é o que vai te estabelecer na vitória.
Porque às vezes até nós fazemos uma leitura. A gente olha e fala assim, aconteceu tal coisa. Que nem esse final de semana mesmo, eu estava conversando com o irmão Alfredo, ele teve aqui em casa com a sua esposa, suas filhas, e eu falei para ele uma parte aqui do mercado, eu falei para ele, irmão, eu abri em fevereiro, em março eu vi que eu tinha quebrado, eu vi que eu não tinha faturamento suficiente para pagar o que eu tinha feito. E eu fiquei aqui mais 2 anos e pouco, trabalhando, me matando, envelhecendo, que eu envelheci 10 anos em 6 meses, e a minha esposa se matando também, mas nós não fomos no lugar que estava o problema. Então a gente empreendeu força, nós fizemos a leitura do que estava acontecendo, entendemos tudo, mas não trabalhamos em cima daquilo que precisava, não tivemos uma atitude coerente e consistente com o problema que estava enfrentando, mas Deus mostrou o problema, vocês já falharam lá em desobedecer a minha voz, e agora vocês já estão aqui quebrados, agora toma uma atitude, rasga as vestes, vai chorar amargamente, me busca, pranteia, faça uma rota de mudança, onde você tem condição de alcançar alguma coisa. Mas aí eu fiquei esperando. Eu fiquei aqui 2 anos e pouco no mercado, depois fiquei mais 2 anos no açougue aqui, na cidade, para depois ir para Bauru, me matar mais um pouco, para pagar essas contas e acertar a minha vida. Quer dizer, eu estava atrasando a minha vida. Então, aqui nessa passagem, nesse Esther 4, esse homem ele entendia que se ele não rasgasse logo as suas vestes, não fosse para humilhação e não fosse chorar amargamente em alta voz, ele sai pela rua, saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Ele não estava nem aí com quem estava vendo, ouvindo o que estava acontecendo, ele estava moído, arrebentado, e estava rasgando a sua vida diante da presença do Senhor, e todo mundo olhava e falava, você tá ficando louco. Ele não está ficando louco, ele está trazendo um ambiente espiritual para combater a morte. Você não vai ficar louca. Não é um desespero aleatório, vou fazer qualquer coisa. Não, é um negócio que você vai fazer consciente. Eu sei porque eu estou chorando amargamente. Eu sei porque eu estou indo para a humilhação. Eu sei porque eu estou jejuando, porque eu estou fazendo isso. Porque existe decreto de morte liberado contra a minha vida, que eu preciso ser um instrumento de Deus para mudar essa situação. Então, esse homem ele nos ensina, nesse versículo, a nos posicionarmos rápido. Então, se você tem essa marca, como a gente tinha essa marca aqui em casa, de ser lento, de ser letárgico, de procrastinar, de ficar esperando, vão ver o que vai acontecer, daqui a pouco muda, daqui a pouco acerta, vai melhorar, não vai melhorar, não adianta. Eu percebi em um mês que a gente já tinha chegado num ponto de estagnação onde não ia melhorar. Então você já percebeu, parou, travou. Pastor, está parada a coisa. E agora? O que você vai fazer? Você vai ficar aí olhando até cair tudo. Você não vai tomar uma atitude, você não vai sair do lugar, você não vai fazer nada. É hora de se levantar. Você quer executar juízo contra isso de verdade? Então se mexe. Faça uma coisa consistente e de acordo com o ataque que você está recebendo. Você tem um adversário, mas você tem uma condição em Deus de fazer algo. Esse homem estava debaixo de uma voz, de uma autoridade muito forte que queria matar ele. Mas ele foi para o recurso que ele tinha, humilhação diante do Deus dele. Essa é a nossa chance. Pastor, mas eu não tenho chance nenhuma nessa situação, porque a pessoa é muito forte, você tem toda a chance, porque você vai recorrer ao Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, que fez tudo, que comanda tudo, que pode tudo. Então a tua chance, a minha chance é enorme em Deus. Para esse homem dentro da terra, não tinha chance nenhuma. Para ele já era. Quando sai esse decreto, acabou. Talvez você esteja hoje debaixo de decretos que você olhe, debaixo de palavras, situações, circunstâncias que você olha, acabou. Isso é verdade. Você não está vendo errado. O que eu vi aqui no meu comércio é a verdade. Quer dizer, é a realidade, mas não era a verdade. Nós temos ensinado isso. Ele olhou para uma realidade, mas ele percebeu que ele podia buscar o Senhor para estabelecer a verdade do céu e executar juízo. Então, esse é um bom ponto para nós estarmos atentos
Isso que você está vivenciando é uma realidade, mas ela não é a verdade do céu. Ela não é o ponto final, ela não é a palavra terminal. Isso daí é uma realidade consistente, ela existe, ela está diante dos teus olhos, ela está te machucando, te atacando, te ferindo. Mas é a verdade de Deus para a minha vida? Não, então vá lutar por isso. Executar juízo é isso, entender uma realidade, mas eu tenho uma voz superior, eu tenho uma verdade superior liberada sobre mim, que pode operar a meu favor em mudar essa circunstância, mudar esse quadro, e isso é executar juízo. Acreditar que, apesar da realidade cruel, tem uma verdade superior. Aí nós puxamos essa verdade superior, acessamos essa verdade em Deus e executamos juízo sobre a realidade. A morte de Lázaro era uma realidade, mas não era a verdade absoluta do céu. E Jesus vai lá então e ressuscita. O juízo em Jericó era uma realidade, mas para Raabe não era a verdade do céu. Então ela vai lá, faz uma aliança e a casa dela é salva. Para a mulher adúltera, o apedrejamento era a realidade, mas Jesus intercede por ela diante do Pai, traz uma palavra e traz uma verdade do céu para ela, num tempo que não tinha o que fazer e fez por ela. Então, aquela realidade do adultério e, por consequência, apedrejamento é arrancada da vida dela e se estabelece uma verdade do céu e uma liberação. Vá e não peques mais. Então, qual que é a tua realidade? Pastor, minha realidade é cruel, ela tá na última gota. Tá bom, mas qual que é a tua verdade? A tua verdade que você vai ter que gerar se rasgando, rasgando as vestes, indo para o pano de saco e cinza e sair e chorar amargamente. Só que você está de verdade disposta a sofrer o dano, a pagar esse preço, a andar mais uma milha? Pastor, eu estou tão cansado, eu não aguento dar mais um passo. E Jesus vem e fala assim: fizeram você andar uma milha, anda duas. Te pediram a capa, dá também a túnica. Te bateram de um lado da face, dá a outra. Irmãos, Deus está exigindo o dobro daquilo que você já se esforçou muito para fazer. Para executar juízo sobre isso não é algo fácil nem automático, é algo que vai requerer um desprendimento de nós mesmos. Jesus aqui, nessa passagem que eu estou falando, ele não está sendo cruel, falando, mas Jesus já não está vendo que eu estou cansado, ele está, mas ele está falando assim, filha, estão te exigindo uma milha, anda duas, eu vou te dar graça para isso. Estão te levando a tua capa, dá a túnica, eu vou te suprir. Te bateram numa face, dá a outra, eu vou te guardar. Então ele vai exigir o dobro, mas ele vai te sustentar dentro desse ambiente, porque ele não está fora do juízo, ele sabe exatamente o que ele está falando. Então esse homem, ele estava totalmente já consciente que a morte chegou. Bateu na porta dele e falou assim, ó, nós vamos te pegar. Tem uma data, tem um tempo estabelecido e é uma autoridade que não tem o que fazer, selado com o anel do rei. Realidade incontestável para a Terra. Essa realidade que você está vivendo em casamento, em finança, é incontestável na Terra, mas ela é totalmente reversível com a verdade do céu. A minha esposa já deu um testemunho aqui a respeito de uma oferta de justiça que uma irmã fez e depois a irmã veio e deu testemunho que uma dívida dela na prefeitura tinha sido anistiada, teve desconto, eu não lembro direito como é que foi. Mas aquilo, para minha esposa, nasceu uma expectativa no coração dela, porque nós tínhamos uma dívida muito grande de imposto. E ela então ora, e ela já estava fazendo essa oferta, e na época, se eu não me engano, era R$ 3 que ela ofertava por semana na vida de alguém, que é o que a gente faz agora. Agora é R$ 9 por semana, que a rede manda o nome de alguém que está precisando de uma ajuda, e a gente então manda uma oferta de justiça, um tzedakah, R$ 9 por semana na vida de alguém. E dentro disso a minha esposa plantou então essa oferta. É interessante esse testemunho, porque é um juízo contra aquilo. A dívida era uma realidade, e era uma dívida para piorar, além de uma realidade, eu tinha contraído essa dívida, eu não paguei o imposto. Então eu estava errado para piorar a situação. Às vezes você está numa situação que você está debaixo de um juízo, mas você está certa, é melhor para você. Esse homem estava debaixo de um juízo, mas ele estava certo, é um pouco melhor. A minha vida é pior ainda, porque eu estava errado, porque eu devia. Eu não paguei aquele imposto durante 3 anos, até um pouco mais. Então tinha uma dívida que tinha uma, uma origem, eu devia, de verdade. Era uma realidade. Mas o que aconteceu? Diante da fé da minha esposa,
e da plantação daquela oferta de tzedakah, aquela oferta de justiça e da oração dela, um dia o Senhor nos leva a entrarmos lá no site do negócio, lá para ver como é que estava essa dívida. E essa dívida, então, a gente consegue, faz uma, um parcelamento de 60 parcelas de R$ 107, uns quebradinhos, que agora está dando 112, 113. Então, o que acontece? Demos uma entrada e mais 59. Então, ficou zerado. Uma dívida de 400, 500 mil reais caiu para 6 mil reais. Como? Não sei, mas aconteceu. Deus executou juízo através de uma oferta de R$ 3 e uma fé de uma mulher posicionada que estava falando, Senhor, eu creio nisso. A minha realidade é uma dívida, mas a verdade do céu é que o Senhor pode me dar livramento. Então, e Deus opera. Então é disso que nós estamos falando. Então não interessa, pastor, mas a dívida é muito grande, execute o juízo. Pastor, mas meu marido execute o juízo. Mas essa doença, execute o juízo. Eu estou com uma perna aqui, a minha perna direita, ela está dormente 24 horas por dia. Ela já amanhece pesada, cansada, desenvolveu um monte de varizes. Os irmãos estiveram aqui na minha casa, eles viram, eu não coloquei uma bermuda há 1 segundo, porque eu tenho vergonha, porque é muita varize na minha perna. Eu não passo dor, mas é chato, aquela perna pesada, aquele negócio esteticamente feio. Eu tinha acabado de me libertar de bermuda, que eu tinha uma resistência para usar. Quando eu acabei de me libertar, passaram pouquinhos meses, me estoura esse monte de variz e agora eu estou de novo aprisionado na calça, eu não consigo sair, eu não consigo fazer nada. Passei um calor aqui esse final de semana, porque os irmãos estavam aqui, eu não coloquei, porque é feio esteticamente, eu tenho vergonha. Então, o que eu tenho que fazer agora? É uma realidade, está aqui na minha perna. Mas tem uma verdade superior. E eu vou executar juízo contra isso. Eu vou fazer a minha declaração para a perna, eu tenho falado com ela, eu tenho conversado com ela, eu tenho expulsado essas varizes, tenho repreendido isso, mas eu vou fazer então algo mais específico, vou decretar um juízo sobre isso daqui, porque isso aqui é ilegal na minha perna. E eu tenho uma grande chance de Deus operar a meu favor, porque a realidade está aqui. Queima, é chato, é pesado, é desconfortável, incha. No sábado nós ficamos até bem tarde e eu estava com a meia e minha perna ficou desse tamanho, o dobro da outra, inchada. Porque ela vai inchando. Mas e agora? Ah, tem a cirurgia, vai lá no hospital, entra na fila lá do SUS, em 2 anos o pastor opera, beleza. Mas eu também posso executar um juízo. Eu também posso me posicionar contra isso daqui, eu tenho uma grande chance de fazer, então não interessa. Olhando é horrível. A realidade é triste. Mas o que esse homem viu é que, apesar da realidade triste e aparentemente sem saída, ou para essa terra sem saída, ele foi recorrer ao Deus dele. Então você precisa ter uma expectativa e uma esperança dentro do teu coração. Eu vou recorrer ao Senhor meu Deus, eu vou rasgar as minhas vestes, eu vou me entregar a isso porque tem uma chance para mim. Apesar da realidade, a verdade de Deus é outra. Em nome de Jesus, tenha ousadia para declarar e decretar juízo sobre essa situação, por mais complicada que ela seja. Versículo 2: Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então eles acessavam isso. Era um costume, era uma tradição, era uma cultura do povo judeu. Em aperto, vamos buscar ao nosso Senhor. O que deveria ser feito sempre, mas eles estavam aqui, eles foram para um pano de saco, grande pranto e muita gente lamentando. E todos eles estavam debaixo do mesmo decreto. Versículo 4 do capítulo 4. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que ele as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Então, olha aqui a desconexão da rainha, que talvez nós
possamos ser encontrados nesse lugar, desconectados do vulto do problema que estamos enfrentando. Ela fica sabendo o que está acontecendo com ele, ela manda perguntar, ela é informada e ela está tão fora, ela está tão confortável na situação dela de rainha, ela está tão bem, ela está tão fora da manifestação das trevas, que ela manda roupa para ele. E o que ele estava esperando? Que ela rasgasse a dela. Não é hora de você tentar cobrir aquele que tá com a veste rasgada, chorando, pranteando, chorando amargamente, em saco. É para você também entrar no saco e na cinza. É para você também rasgar as suas vestes. É para você também chorar amargamente. Mas como a gente fica fora, quanto tempo a minha esposa com as vestes rasgadas, chorando amargamente, em pano de saco e cinza, e eu nem roupa para ela eu queria mandar. Ela que se vire com isso daí. Eu estava sofrendo aqui, mas vou tocar minha vida. Porque eu estava desconectado do mundo espiritual. Eu estava desconectado daquilo que está acontecendo. O barco está afundando, deixa afundar. Vai, deixa aí. Então nós precisamos entender isso. E Esther estava fora. Então ele pega e ele fala para ela assim, aí ela manda perguntar, por que você está agindo assim? E ele fala, Atá foi a Mardoqueu em frente ao palácio, versículo 7. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido, e quanto à prata, Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio, que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Então ela continua desconectada. Ele manda falar para ela o que aconteceu, ele manda a cópia do decreto, ele fala que ela vai morrer todo o povo, mas ela se sentiu guardada, protegida. Sou rainha, estou aqui dentro, estou de boa, não tenho o que fazer. Fala para ele que o rei não chamou ninguém e que se entrar lá e não estender o cetro, nós vamos morrer. Eu vou morrer. Então infelizmente eu não tenho o que fazer. Parece uma coisa certa, mas de novo é uma realidade da terra. Ela não podia entrar na presença desse rei, porque o cetro, se não fosse estendido, ela morreria. Mas Mardoqueu estava convidando, implorando, falando, orientando: entra na presença do Senhor teu Deus, esquece o rei da terra. Esquece isso, vá buscar a clemência e favor de um Deus superior, de uma ordem superior, de um Deus que é acima do teu rei. E ela ficou presa naquele rei, que há 30 dias não chamaram ela para entrar na presença dele. Não interessa isso. Como que vai estar a nossa situação? O que vai mudar a nossa sorte é nós estarmos na presença do rei superior. Existe algo reinando na nossa terra, na nossa vida aqui na terra, mas tem um rei superior. É a ele que nós vamos buscar. Para executar juízo sobre isso, nós vamos ter que estar alinhado com o rei que comanda esse reinado daqui. Para executar juízo sobre isso, nós vamos ter que entender o que o mundo espiritual está nos falando. E Esther não estava entendendo. Mardoqueu, então, recebeu a resposta de Esther e mandou dizer-lhe, versículo 13, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então ela precisou levar um alinhamento, ela precisou levar um enquadro para ela poder acordar. O que Deus está fazendo com a nossa vida nesses dias é nos enquadrando para nós acordarmos. Ele quer nos despertar de um sono espiritual. Nós já somos cristãos, já cremos nesse Deus, já temos uma boa condição, estamos guardados.
como essa Esther estava guardada. Mas nessa guerra que você está enfrentando especificamente, não é uma questão de salvação, mas é uma questão de reinar sobre algo que agora você não reina. Então você precisa executar juízo sobre isso. E apesar de você estar salva, você vai ter que entrar num outro entendimento. E o Espírito Santo está falando para nós, vai se arrepender, vai se limpar, vai fazer e decrete juízo, mude o decreto da terra, mude o decreto dessa voz que se levantou e que tem autoridade sobre você, que tem decretado, você vai morrer, você não vai passar daqui, você não vai sair desse lugar, são decretos feitos pela terra. Nós tivemos uma liderança que uma vez eu conversando com a pessoa, eu falei, a nossa situação financeira não vai, o negócio é complicado, a gente está se esforçando, está trabalhando na obra. Sabe o que eu ouvi da pessoa? Às vezes a chamada dos irmãos é essa mesmo. É sofrer, passar desse jeito. É Deus, irmão. Mas Deus vai cuidar de vocês. Porque a pessoa tinha a casa dela, tinha o carro dela, tinha a família dela, tinha o emprego dela, tinha a renda dela. Mas nós não tínhamos nada. E aí a minha liderança, ao invés de falar, vamos orar sobre isso daí, eu também acho estranho. Porque a sua esposa é formada, o irmão é profissional numa área, vocês não conseguem, vamos orar? Vamos entrar na presença de Deus? Vamos fazer alguma coisa? Não, quem sabe a chamada de vocês seja para miséria mesmo, né? Para vocês ficarem aí debaixo desse sofrimento, dessa vergonha, para chegar num culto, aonde no final lá tem serve lá, vende lá um pastel, e você tem que ficar por dentro clamando para Deus levantar um irmão para pagar um pastel para o teu filho, né? Para você, porque teu filho está lá olhando todas as crianças comer. Essa vida miserável mesmo. E você e a sua esposa nem come o pastel, porque às vezes o irmão fala, ô Mateus, vem aqui pagar um pastel para você. Mas você também está com vontade de comer, está com fome, está sentindo o cheiro do pastel, mas você tem que sofrer mesmo. É isso daí que Deus tem para você. É isso que a pessoa me falou. E talvez seja isso que você esteja ouvindo. Não, irmão. Fica aí, irmã, vocês têm que sofrer. Ou talvez seja esse o decreto que a pessoa que é autoridade, que reina sobre a tua vida, fala, não, você vai sofrer. Você vai ficar aí desse jeito até você morrer, não vai ter outra coisa para você. Talvez você recebeu um decreto da boca do teu marido, que é a autoridade máxima na tua vida hoje, na terra. Por isso que é tão complicado quando o marido libera uma palavra sobre a esposa. Por isso que é tão difícil de você sair desse ambiente, porque ele é a autoridade máxima sobre a tua vida na terra. Mais do que pastor, mais do que pai, mais do que tudo. O marido decretou, falou, é complicado para você reverter esse quadro. Então tem muita mulher, muita esposa debaixo de decretos terríveis, realidades terríveis. Você vai ficar assim, você vai ser assim, você vai sofrer, você vai pagar. Não, você vai pagar isso daqui. Palavras que você foi recebendo ao longo do seu casamento, do seu relacionamento. E que isso está tudo falando contra você no mundo espiritual. E agora, o que eu tenho que fazer? Agora você tem que recorrer à Suprema Corte. Agora você vai ter que entrar na presença do grande Deus, do grande juiz, do grande rei, e falar, Senhor, Pai, meu marido, que é a autoridade máxima na minha vida na terra, fez um decreto sobre a minha vida que eu não sairia dessa situação nessa área, mas eu sei que o Senhor pode fazer isso. E eu estou aqui para entrar na tua presença, para decretar um juízo sobre essa palavra, para decretar o fracasso, a quebra dessa palavra, para mudar a minha história. E aí Deus vai começar a operar a teu favor. Então, sair da zona de conforto. Esse homem estava falando para elas, ó, se você não se mexer, olha a fé que ele tinha. Se você não entrar nisso, Esther, livramento para o povo judeu virá do mesmo jeito. Eu não sei no que ele cria, mas ele cria que alguma coisa Deus iria fazer por eles. Mas quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou nesse lugar. E tinha sido mesmo. Esther tinha sido colocada naquele lugar para justamente ter um acesso ao rei. Então, esse entendimento que você está tendo, por exemplo, aqui, nesses dias do Oséias, quem sabe não é para esse tempo que Deus está te falando tudo isso para você poder sair dessa situação. Não olhe para isso como um conhecimento e fala assim, nossa, aprendi muita coisa nesses dias no Oséias e continua com o decreto de morte. Não, é para você aprender muita coisa aqui, colocar para funcionar, fazer um decreto e arrancar a morte da tua vida.
É tempo de avançar, é tempo de reverter quadro. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te levantou como rainha, para estar nesse lugar e decretar, shalom, bom dia, irmã Raquel, e decretar que o mundo espiritual que te aprisiona, esses decretos do inferno sobre a tua vida serão revertidos, porque você não vai ficar nessa letargia, nessa mesmice, nessa passividade. Você vai falar, eu não aceito mais essa situação. Existe uma realidade, mas existe uma verdade superior no meu Deus, no meu Pai, e em nome de Jesus, esse negócio está debaixo de juízo e será revertido. Quem sabe não foi para esse tempo. Tudo isso que você fez até agora, tudo isso que Deus formou dentro de você até agora, por maior sofrimento que nós tenhamos, muitas coisas são formadas dentro de nós, e Deus quer acessar isso. Deus quer fazer com que você deixe que seja tocado e você coloque isso para fora. Esther ficou lá 6 meses na mirra, 6 meses nas especiarias e nos perfumes, se preparando. Irmãos, eu fiquei pensando nesse 1 ano de Esther, por mais gostoso que seja o tratamento, um monte de gente cuidando, mas 1 ano, perfume, mirra, aquele negócio, e cuida, e alisa cabelo, e passa creme, faz a unha, e faz negócio. Gente, mas quando que eu vou me apresentar para o rei para eu ter o final dessa história? Agora, chegou a tua hora. É o teu momento. Pastor, já me preparei, já busquei a Deus, já orei, já jejuei. Agora estou fazendo aqui o que o pastor está falando, mas não acaba, nunca acaba. É agora. Você vai chegar. Está chegando o final desse 1 ano. Está chegando o seu tempo de você pegar toda essa beleza que você conquistou em Cristo e se apresentar diante do rei. E o rei vai se agradar de você e vai liberar sobre você, em nome de Jesus. Vai liberar sobre você uma palavra favorável. É o teu momento. Tudo isso que você gerou, tudo isso que você aguentou de Deus, Deus te fazendo mais limpa, mais formosa, você se arrependendo, limpando. Porque se arrepender é mirra, é perfume, é adorno, é estar mais bonita para o noivo. Arrependimento é isso, oração é isso, jejum é isso, leitura da palavra. O que nós pensamos nós estamos fazendo? Nos embelezando para o nosso noivo. Para isso nós jejuamos, para isso nós oramos, para isso nós demos a palavra, para isso nós estamos aqui. E agora o que nós vamos fazer com isso? Pastor, mas eu precisava de uma coisa mais de um resultado, uma coisa. É agora. É o tempo de juízo, é essa temporada, é exatamente agora, o momento de se apresentar diante do rei, e o rei vai se agradar de você e vai colocar você numa posição onde você vai ter uma voz de autoridade para mudar o teu mundo espiritual. Esse é o teu momento. Você foi chamada para isso, essa é a tua hora. O Espírito Santo está falando para você, como esse homem falava para Esther, saia dessa zona de conforto, vai fazer alguma coisa. Quem sabe não foi para isso que o Senhor te colocou aí. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou aí, porque ele ia precisar de uma voz pesada dentro do palácio. Então é esse momento que nós vamos desfrutar. É para isso que nós vamos fazer esses dias, para você ter uma voz com autoridade, para mudar esse quadro. Versículo 15. Então Esther mandou resposta a Mordecai: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Agora aqui já a coisa começa a ficar boa. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. O Espírito Santo ele vai se mover a teu favor para alinhar você. E depois ele vai continuar operando a teu favor quando você se posiciona. É isso que vai acontecer. Então ali ele ficou insistindo com ela. Como o Espírito Santo fica com a gente? Se posiciona aqui, faz lá. Quando ela dá uma resposta a favor, quando você ora e fala assim, Senhor, em nome de Jesus, guarda a minha vida, me cobre com o teu sangue, tem misericórdia de mim, me ajuda, acampa os teus anjos ao meu redor, dê ordem a meu respeito, eu vou fazer isso, eu vou entrar. Aí o Espírito Santo começa a mover o céu a teu favor, para te ajudar, para te amparar naquilo que você está fazendo de guerra espiritual, para você poder vencer esse negócio. Então, quando ele ouve aquilo, que ela fala assim, eu vou fazer o mesmo.
eu e as minhas criadas, mas vocês intercedam por nós. Coloca o povo para jejuar, coloca o povo para orar, porque eu vou fazer a mesma coisa aqui, 3 dias sem nada, e depois eu vou entrar na presença do rei. Se eu morrer, morri. É nesse ponto que Deus quer nos levar. Sabe por quê? Porque morrer ela já ia. O decreto de morte já está na tua vida. Morrer, você já morreu muitas vezes. Você está precisando agora é ressuscitar. Ou você está muito próximo, muito próxima da morte. Então, agora é posicionamento. É entrar na presença do Senhor para reverter o quadro. Porque ela falou assim, se eu morrer, morri. Mas ela já ia morrer. Já tinha uma data marcada para o povo judeu, ela seria descoberta e ela iria morrer, não adianta. Esse ponto que você está querendo preservar, não, vou deixar aqui, porque se eu mexer com meu marido não vai adiantar, se eu mexer com o mundo espiritual nisso a coisa vai piorar, eu vou contornando a situação, põe um pano quente aqui, abafa o caso lá, não adianta mais, irmã, é hora de colocar tudo para funcionar na sabedoria, no tempo e no jeito de Deus, mas é hora de tirar o pano, é hora de parar de pôr pano quente, é hora de parar de querer contornar, porque isso não está dando certo. Quanto tempo você está com esse monte de batata quente na mão? Coloca aqui, ai meu marido, ai meu filho, ai a igreja, ai, e você não aguenta mais, a mão já está em carne viva de tanta batata quente que você é hora de colocar isso para funcionar e colocar um ponto final nisso, decretar juízo nesse negócio, vai fazer a coisa funcionar, vai buscar a verdade do céu a teu favor. Esther foi fazer isso. E ela coloca, então, o povo para jejuar a favor da vida dela. Quem estava ali por perto, na cidade de Suzã, foi todo mundo jejuar do povo judeu. Levanta alguém, peça ajuda, peça misericórdia ao Espírito Santo, vai fazer alguma coisa, mas você não pode perder esse tempo para executar juízo sobre esse adversário, porque é o nosso tempo, é a hora da gente virar esse jogo. Então, em nome de Jesus, que esse tipo de manifestação do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Capítulo 5, versículo 1. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no palácio, no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Aleluia. Olha o processo dela. Ela não queria nada, não tem o que fazer. Depois ela fala que vai jejuar, ela aceita entrar na humilhação. Aí depois ela vai ser quem ela era na terra, já revestida de quem ela se tornara no céu. Então é nesse processo aqui, ó. Entenda o crescimento da rainha Esther e é o crescimento que Deus está querendo trazer para nossas vidas, para nos vestir e para nós entrarmos na presença do nosso Deus e podermos executar juízo contra o nosso adversário. Hoje nós temos livre acesso, nós sabemos disso. Mas o problema é que esse estender de cetro, não é que ele vai nos matar se nós entrarmos. Esse estender de cetro para nós hoje, eu entendo que entrar... Ah, pastor, mas a hora que eu quiser hoje, em nome de Jesus, eu estou na presença dele. Tá, mas você tem o cetro estendido? O Deus Pai está liberado pelo Deus Juiz para estender o cetro, não para te receber, mas para executar juízo? É isso que nós vamos gerar. É isso que nós estamos aqui fazendo. Não é só essa liberação de entrar, você entra agora. Entrar, nós estamos lá na presença. Ele recebe. Só que nós estamos num ambiente espiritual que nos é realmente de acordo com aquilo que nós estamos recebendo de combate, para nós executarmos juízo sobre isso, para eu olhar para essa perna amanhã e não ter mais nenhuma varíze aqui. Esse é o negócio. Para você olhar para a tua vida no seu casamento e não ver mais isso que você está vendo hoje, para não ter mais o marido que está aí dentro, que saiu hoje aí já xingando você, as primeiras palavras hoje de manhã para ele, o primeiro olhar, você vê aquele ódio, aquela raiva, que se ele pudesse, ele te matava. É disso que Deus está falando. É sair desse ambiente, justamente vestida com esses trajes reais aqui. Mas para chegar nessa situação, para chegar nesse ambiente onde nós estamos vestidos a ponto do céu se mover a nosso favor, do rei ter misericórdia de nós a ponto de
liberar algo para executar juízo, você vai ter que ter esse processo que nós estamos batendo aí nessas 2 semanas. Humilhação, arrependimento, se rasgar, fazer todo esse processo. Agora chegou a hora. Vestiu-se dos seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno. E o rei estava no trono de frente. Quando viu, teve misericórdia dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Então é nesse ponto que nós temos que chegar. Chegou o momento de você se vestir. Eu tenho um rei. Vou me adornar, eu vou me revestir do quê? Daquelas marcas que Deus libera para mim, vestes do céu. Eu vou me adornar. Deus está te liberando hoje e esses dias, coisas para você estar apta a entrar na presença do rei e receber esse favor que executa juízo. É disso que Deus está falando. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Imagina você nessa situação hoje. Do jeito que você está, do jeito que eu estou em algumas áreas, do jeito que essa varize tem me entristecido, do jeito que você está triste, abatida dentro da sua vida, na área que você está vivendo. E Deus olhar no teu olho e falar: que há, irmão Alfredo? Que há, irmã Edna? Que há, irmã Carmen? Que há, Mara de Verne? Que há todo mundo que está aqui? Que há? Deus está perguntando para nós hoje: que há, Alexandre? Ah, pai, essas varizes. Estou triste. Estou com vergonha. Queria que isso aqui eu fosse visitado pelo Senhor. Você vai apresentar a tua petição. Você vai poder gerar algo no mundo espiritual. Você precisa ter esse encontro com o Senhor. Você precisa ter essa manifestação do rei, não só estender o cetro, não você está na presença, mas que há, Rainha Esther, teve interesse dele. Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino lhe será dado. Um interesse do rei por ela, uma entrega. O que ela gerou no mundo espiritual deixou o rei na mão dela. Deixou o mundo espiritual trouxe a autoridade da terra para falar: o que há, o que você tem, o que eu posso fazer por você, o que está doendo, o que te aflige, qual é o ponto nevrálgico, onde está sangrando, fala comigo. Até a metade do meu reino eu te dou. Esther respondeu: se for do agrado do rei, venha com a mão um banquete que lhe preparei. Disse o rei: tragam imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther. O rei não falou para ela: por que banquete? O que você tá pensando? Qual que é o teu propósito? O que você vai fazer com isso? O que você vai... Não. Tragam ele agora, imediatamente, para que nós atendamos o pedido da rainha. Agora. É imediato. Nós vamos entrar e nós vamos ser atendidos imediatamente. O que há, irmã? O que você está precisando quando você apresenta? É agora. Faça imediatamente isso. Versículo 6. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: qual é o seu pedido? Você será atendida. Agora já está começando o mundo espiritual, porque ele não sabia qual era o pedido. Ele não sabia o que ela queria, porque ela estava ali. Ela pede um banquete, mas não pede nada. Aí no banquete ele fala: o que você quer? Vai ser atendido. Deixa eu achar de novo que eu perdi. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. Versículo 7. Esther respondeu: este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender a conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei à pergunta do rei. Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mordecai
que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa, reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã junto com o rei, mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Entenda que nessa manifestação toda que nós vamos entrar, o adversário vai ficar como que entorpecido, ele não vai conseguir ler o mundo espiritual. Para Amã estava tudo bem. Para Satanás e seus comandados, Deus vai fazer uma forma que para ele, o plano dele está tudo certo. Para o teu marido, para a tua vida financeira, para a enfermidade, para tudo que você está sofrendo, parece que está tudo funcionando certinho. Para a Amã estava redondo o projeto. Estava tudo bem o projeto, tem um dia para matar os judeus, agora eu vou enforcar esse judeu aqui que está me irritando muito, agora eu vou enforcar ele, mas já estou com os outros já marcado a morte, já sou o bambambam bam, bam do negócio, só eu fui chamado para estar no banquete de Esther, eu sou o cara. Ele estava tranquilo, ele estava descansado nas circunstâncias e nas realidades, mas ele não sabia que a verdade do céu já estava operando contra ele. Ele não percebeu isso. Então, quanto mais nós nos posicionarmos, mais a verdade do céu começa a se manifestar contra o adversário. E Deus vai fazer com que ele não perceba essa movimentação. Vai estar tudo normal para ele. Quando ele percebeu, o decreto é executado, o juiz é executado e acabou. É ponto final. É hora de colocar uma condição na nossa mão de sairmos desse ambiente de morte. Mas Amã, até aqui, ele estava tranquilo e calmo. Estava tudo correndo muito bem, obrigado. Capítulo 6, versículo 1. Naquele dia, naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Faça-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei deseja honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria o prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar. Ordena que tragam um manto do próprio rei, um cavalo que o rei montou, e que leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos seus príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem a que o rei deseja honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real.
Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zere, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zere, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida você ficará arruinado. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Esther havia preparado. Então estava correndo tudo muito bem, obrigado. Tá tudo tranquilo. Aí a mulher fala para ele: faz uma forca de mais de 20 metros. Eu fiquei pensando na complexidade de fazer uma forca de mais de 20 metros naquela época tão rápido. Mas a forca foi feita. Às vezes o esquema do adversário, você fala: mas como que esse jogo virou de uma hora? Parece que já tem, é rápido. O mover do adversário a nosso favor muitas vezes é rápido, mas saiba que Deus está trabalhando. Saiba que o rei vai perder o sono a teu favor e que os feitos memoráveis serão lidos. E chegou o momento agora de ser acessado aquilo que está na presença do rei, que você não tinha tido nenhum acesso, parece que ficou esquecido. Tanto trabalho e nada aconteceu. Me esforcei tanto nisso e ninguém me reconheceu. Me empenhei tanto naquilo e nada foi feito a meu favor. Chegou a hora. Agora é o momento do rei perder o sono e ser lido ali o que aconteceu e os feitos memoráveis falar a teu favor. É o teu momento, é o meu momento, em nome de Jesus. Mas a forca está pronta. O adversário se move rápido. E aquela mulher falou: faz uma forca. Você está nadando de braçada, para você tá tudo bem. O teu aleatório está fluindo, vai dar tudo certo. Você está tranquilo. Não tem o que fazer contra você, o aleatório seu é perfeito. O que se fizer aí dá certo. Bate aí. Vai acontecer. Quem ouve, entenda. Mas aí o que acontece? Dentro dessa movimentação, a mãe então sai completamente convicto. Daqui a pouco verei Mordecai pendurado na forca. Vou respirar aliviado, com meu coração em paz e descansado, com a morte do meu maior adversário, sabendo que depois toda a linhagem dele vai ser morta. E vou para o meu segundo banquete, só eu, com a rainha e o rei. Olha que plano perfeito das trevas. Às vezes nós olhamos e falamos assim: pastor, o plano das trevas contra a minha vida é muito bem arquitetado, não tem saída. Tem saída. É bem arquitetado? Claro que é. Ele veio para matar, roubar e destruir, ele conhece a sua vida, conhece tudo de você, conhece tudo. Conhece a palavra, ele sabe, ele vê a leitura que você fez, ele conhece tudo no sentido da até onde Deus permite. Ele sabe como se movimentar. Ele sabe onde bater, irmãos, ele sabe onde acionar você para te desestabilizar, ele sabe, ele sabe. Ele conhece a tua natureza, teu temperamento, ele conhece o jeito que você se irrita, o jeito que você fica triste, o jeito que você chora, o jeito que você se empolga e faz besteira. Ele sabe, ele conhece. Então o adversário fez um projeto contra a tua vida, mas não é o fim da história. Essa forca não é para você, fica tranquila. Só execute juízo contra isso. Os teus feitos favoráveis falarão a teu favor em hora oportuna. E chegou a hora de Mardoqueu. Ele estava lá. E para o mundo espiritual diabólico, ele estava a horas de ser enforcado. Mas para o mundo espiritual do céu, do Deus que ele rasgou as vestes, Deus estava falando: deixa que eu sei o que eu estou fazendo. E faz o rei perder o sono naquela noite. E lê aquela passagem. E entender o que foi feito. Ele não só leu, só ouviu. Ele ouviu e ele se interessou. O que foi feito para ele por esse feito? Não foi feito nada. Quem está no palácio? Quem está na entrada aí? Quem está no pátio? Entra. Não deixou Amã abrir a boca. E perguntou: o que se faria ao homem a quem o rei deseja honrar? É Deus colocando a isca para o adversário se engrandecer, para acabar de falar: subirei e serei mais alto, e a queda vem. É a mesma manifestação de Lúcifer na presença de Deus. Deus deixou, Deus deu corda, Deus deixou ir até onde ele podia permitir. Mas chega o momento dele falar
de executar juízo e cai ele em 1/3, é a mesma coisa que vai acontecer a nosso favor. Deus vai trabalhar da mesma forma. Parece que Deus perdeu o controle. Como que Lúcifer consegue reter parte da glória? Como que ele consegue influenciar 1/3 dos anjos? Ele está tomando conta de tudo. Ele vai ser, quando ele se levanta para falar, subirei acima dele, ele cai. Esquece, o teu adversário não vai conseguir triunfar, Deus vai colocar ele por terra, vai jogar ele por baixo, vai jogar ele para baixo, acabou. É o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, agindo da forma que sempre agiu. Tem saída para nós, ponto final. E a mãe então faz uma lista para ele. O adversário vai sempre fazer uma lista. Para Edna, eu tenho uma lista. Pega tal coisa, faz assim, eu quero acabar com ela nesse lugar. Não, não é para Edna, é para você. A consequência é para você. É para o teu adversário, que ele está liberando contra você. A forca para. Eu cheguei na presença para pedir para enforcar a Edna, mas ele vai ser enforcado nela. Esse é o negócio. E ele pega então, e ele fala assim: pega um cavalo real que o rei montou, uma veste do rei, tudo que nós lemos aqui, porque ele já se via montado naquele cavalo, ele já se via com aquelas vestes, ele já se via sendo destaque, porque o orgulho, ele estava querendo mais. O diabo sempre quer mais, ele quer destaque, ele quer holofote, ele quer porque ele é orgulhoso, ele é soberbo. E Deus então pegou o homem na sua própria astúcia. E ele pede tudo isso, e o rei pega para ele: não faça isso, tudo que você falou, não omita nada. Amã, não tira um item disso daí. Faça tudo isso com o judeu Mardoqueu. E você puxa o cavalo. Você não vai montar no cavalo, não. Você vai puxar o cavalo. E você não vai ouvir uma voz falando: isso é o que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Você vai falar isso e vai estar o teu adversário montado lá. O rei não sabia de nada, mas o céu sabia. O rei não sabia da trama, não tinha sido anunciado. Ele não sabia que aquela situação era contra aquele homem. O rei, até aquele momento, estava neutro. Porque ele falou assim: tem um povo aí que é contra as suas leis, e o rei então vai fazendo, não está nem aí, mata. Mas ele não sabia que aquele homem era, mas Deus sabe. A tua situação, Deus conhece, o céu conhece. E aquele homem então puxa e vai gritando: isso é o que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Isso é o que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E vai puxando na praça. E todo mundo vendo. E muita gente ali fora sabia que ele detestava aquele homem. Falou: o que está acontecendo? Como que aconteceu isso? Deus quer nos levar numa situação onde a trajetória, até decretar o juízo final, vai começar a acontecer movimentações. Como que aconteceu isso? Como que ele não veio? Como que ele não foi? Como que ele falou? Deus vai operar, acabou. Já é Deus operando, já é o céu regendo na terra. Fique em paz, só vai entrando nessa atmosfera de decretar juízo, que o Senhor é responsável por mim e por você. Ponto final. E depois disso ele volta para casa envergonhado, e chega em casa, ele relata tudo, e a mesma voz que falou para ele construir a forca, agora vem falar para ele assim: agora mudou a situação. Se você já começou a cair diante desse judeu, a sua destruição é certa. A mesma boca. A mulher que deu a ideia, constrói a forca, falou para ele: você vai morrer, você vai ser destruído. Os aliados começaram a ver a derrocada dele. E estavam ainda falando, já chega e fala assim: vamos para o banquete. É rápido o agir. É rápido o negócio. Vai dar tudo certo. E no final daquele banquete, nós vamos ver ali que ele vai ser enforcado na forca que ele construiu. Amanhã nós vamos ler essa parte, depois nós vamos passar para a pastora Fátima. Mas em nome de Jesus, fica nesse ambiente. Fica debaixo desse entendimento. Não se importe com a forca, não se importe com a manifestação de poder, de glória do adversário, porque ele vai cair. Ele vai ter que cair. O projeto dele, aquilo que ele arquitetou contra você, fique em paz. Ele vai ter que cair. É você que vai triunfar sobre isso. O juízo é para ele, não é para nós. A morte é para ele, não é para nós. Em nome de Jesus.
que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê graça e entendimento e que verdadeiramente nós possamos fluir nesse ambiente aí, desfrutando de todas as coisas que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos leve aí adiante de todas as coisas. Amanhã, às 7h30, estaremos de volta. Qualquer coisa, nos procure no WhatsApp. Você que está nos acompanhando e você não está congregando no momento e você tem algum tipo de afinidade aí com o ministério, com as nossas vidas, nos procure no WhatsApp para a gente ver o que a gente pode fazer, para a gente estar caminhando junto, te alimentando por um tempo. Você congrega com a gente até Deus te orientar aí para onde você vai, o que você vai fazer da sua vida. Nós estamos disponíveis para isso, em nome de Jesus. Amém? Abraço, Deus te abençoe, shalom.